Tô lá no Twitter vendo minha dose diária de coisas aleatórias e bizarras, até que isso aqui apareceu na minha timeline. A espada e o sonho vão brilhar, a escuridão vai terminar. Laços de amizade nunca vão se romper. A espada e o sonho vão brilhar. Eu vi esse trailer e eu fiquei... Cara, eu fiquei em choque. Em choque. Puta, aí veio várias memórias na minha cabeça do jogo de Play 1 do Shaman King que eu jogava pra caramba. Veio dos episódios que eu vi na Fox Kids, depois foi pra Globo. E é claro, veio do mangá. O mangá, eu acho que foi pela JBS que lançaram aqui no Brasil. Eu achava muito legal, assim, porque foi a primeira vez que eu tive a experiência de descobrir que o mangá, na verdade, é diferente do anime e vice-versa. O anime tinha um final e o mangá era bem diferente. E assim, na minha cabeça de pré-adolescente, o mangá era muito melhor que o anime e eu tava muito triste que eu nunca ia ver essa versão animada da história. E muito triste que, inclusive, na época não tinha final o mangá de Shaman King, porque foi cancelado. Mas o importante é que o mangá teve um final no fim das contas, depois que o autor decidiu lançar a versão definitiva dele. E também a gente vai ter agora o remake, que provavelmente vai contar toda a história de Shaman King do começo ao fim com uma animação muito da hora. Infelizmente, o anime novo só sai em 2021. Então, pra dar uma sanada na ansiedade, resolvi reler o mangá pra ver se de fato era tão bom quanto eu imaginava. E o começo do mangá é muito estranho. Calma que eu explico pra você. Vamos lá. Maru! Tomar a forma de bola de fogo! Eu sou o xamã que liga este e o outro mundo! Antes de falar da história e do começo do mangá como um todo, eu acho que é importante dar um pouquinho de contexto sobre quem é o autor de Shaman King e como ele começou a história e o porquê de algumas coisas que acontecem nela. Todo vídeo Shaman King começa falando que o Hiroyuki Takei, o criador do mangá, foi assistente do mangá de Samurai X e seu colega era Eiichiro Oda, o criador do mangá de One Piece. Mas eu queria principalmente trazer um pouco sobre a vida pessoal do autor antes do mangá, que o fato que mais me chamou a atenção foi dele ser pai com 20 anos. Algo que não é muito comum entre as pessoas que escrevem pra Shonen Jump. E eu acho que esse ponto específico da vida do autor foi importante pra deixar Shaman King com uma cara única e ter esse jeitão diferente dos mangás tradicionais de porrada da época. Dada essa introdução, vamos falar sobre o mangá, que não é a coisa mais interessante no começo, mas tem alguns pontos legais. O primeiro capítulo, ele é estranho. Ele apresenta bem o protagonista, ele explica o conceito da série, que é um mundo onde existem xamãs, espíritos e toda a relação entre eles, mas eu acho muito positivo. O Yo, que é o protagonista, ele tem várias cenas explicando por que ele tá lá, quem é ele, quais são os valores do Yo, ao invés de mostrar ou ter uma forma mais interessante pra gente como leitor entender quem ele é de fato. E toda essa exposição, além de ser chata, é puxada pra um personagem que também não é muito interessante, que é o Manta, que basicamente é a orelha da história. Que é o conceito de uma pessoa que não conhece o mundo, não conhece suas regras, e através dele a gente entende como que tudo isso funciona. O problema é que a amizade deles também não é construída de uma forma natural, ou que a gente se interesse por eles. O Yo decide virar amigo do Manta, porque ele parte do pressuposto que todo mundo que vê espírito é do bem. Só que a gente que já leu o mangá sabe que tem um monte de gente que é bem filha da mãe que não é legal e vê espírito. Então não faz o menor sentido esse argumento logo no primeiro capítulo. Então já dá uma quebrada porque ele tem que ser amigo, porque tem que ter uma orelha pra entender como que o mundo funciona, pra gente entender. Então é bem forçado e nem um pouco natural a forma que é construído essa relação. Eu acho que também é o problema dos próximos capítulos, essa dinâmica bem fraca que é construída no primeiro. Que o Yo vira amigo do Manta, o Manta se vê livre e feliz perto de um cara que nem o Yo, que não é preocupado com os estudos, não é preocupado com a vida. E ao mesmo tempo o Yo tá na cidade pra conhecer novos espíritos, pra ficar mais forte, pra se tornar um xamã melhor. Então é uma premissa também que não é muito interessante e eu confesso que eu só li os primeiros capítulos porque eu sei que melhora mais pra frente. Vale apontar que no primeiro capítulo já aparece Hokuto no Ryu, o Ryu da espada de madeira, o melhor personagem da série. Mas ele tá bem genérico e ele só parece o vilão do primeiro capítulo. Mas basicamente os primeiros 5 capítulos são várias séries de episódiozinhos do Yo usando seus poderes de xamã pra ajudar algum fantasma que tá perturbado, pra mostrar que ele é um bom protagonista, que ele é uma boa pessoa, e o Manta começar a gostar mais dele. O Amidamaru, que é o espírito que ele começa a treinar junto também, ver ele que ele é um cara do bem. E a gente como leitor, consequentemente, começar a criar uma relação. Mas de novo é tudo muito forçado e bem superficial. Ah lá, mais um canalzinho de anime e mangá no YouTube pra ficar falando mal das coisas. Tava todo animadinho pro remake e tá metendo o pau no mangá agora.
Eu sei, eu tô chato, tô reclamando, tô pegando no pé da história. Só que o começo dela é bem ruinzinho mesmo. No final do primeiro volume que as coisas começam a ficar mais interessantes. Que é aí que finalmente tem algum conflito na história, onde o Ren é introduzido. E é através dele que a gente conhece o Shaman King, o torneio que vai definir quem vai ser o rei xamã. E basicamente o conflito entre os dois é que um enxerga os espíritos como armas e ferramentas para ser alguém mais forte e conseguir ganhar o torneio, enquanto o Yo vê os espíritos como amigos e através do poder da amizade você fica mais forte e consegue chegar nos seus objetivos. E para surpresa de ninguém, o Yo vence esse conflito entre o Ren através da amizade dele com a Midamaru. Apesar disso, um ponto que eu gostei muito do Yo é o sonho de vida dele. Como todo protagonista e toda a história, você imagina que ele quer ser o Shaman King porque ele quer ser o maior xamã de todos. Assim como alguém quer ser o maior ninja de todos, rei dos piratas, né? Essa coisa que a gente já sabe. Mas no caso do Yo não. Ele quer ser o Shaman King, sim. Ele quer ganhar o título de rei xamã porque ele simplesmente quer curtir a vida sem nenhuma preocupação. Então isso me chamou a atenção no Yo, que ele muito poderia cair naquele estereótipo de ser o maior xamã para provar para a sociedade ou provar para a família que ele é capaz, mas não, ele vê que o Shaman King é a pessoa mais poderosa do mundo e com todo esse poder ele pode fazer nada. Então achei bem interessante essa quebra de expectativa. E voltando à questão do autor, eu acho que o sonho do Yo é o sonho dele, porque no final de Shaman King ele falou que não tinha mais tesão de escrever a história. Porque ele escrevia o que o editor mandava, ou o que os leitores queriam ver, sendo que no fim do dia, ele era só um cara que queria fazer um mangá legal. E o mangá dele já não representava mais o que ele queria. Então eu realmente acho que o Yo é a representação do que ele queria ser, e o Manta, que é o cara preocupado com os estudos, preocupado com o que a sociedade acha dele, é quem ele de fato foi. O moleque que foi pai com 20 anos, que a única coisa que ele sabia fazer da vida era desenhar bem, então ele procurou o primeiro emprego que ele pudesse usar esse talento, e consequentemente conseguiu um sucesso na Shonen Jump. Mas no fim do dia ele não conseguiu fazer o que ele queria. E mesmo que isso custasse o cancelamento da obra dele, ele preferiu seguir dessa forma. Então quando você for ler o mangá ou ver o remake e achar o Manta um saco, pensa que ele veio de uma história bem interessante. E eu pelo menos me simpatizei com o personagem depois de saber um pouco mais do bastidor da vida do autor. Ih, há um minuto atrás tava criticando tudo isso e agora tá elogiando? Não entendi essa contradição aí não, me explica. E explico, porque aí na minha opinião faltou ritmo pra história. Só depois de 8 capítulos ele apresenta esse lado do Yo. É basicamente a definição dele como personagem. Um cara relaxado que só quer curtir a vida e tá numa situação muito maior do que isso. Agora o Manta continua chato mesmo, não dá pra defender ele não. Bom, depois de mostrar quem o Yo de fato é e contar um pouquinho da história dele, da família e de onde ele vem, o autor começa a explorar um pouco dos personagens que vão acompanhar a jornada dele pra se tornar o rei xamã. Então apresenta a Ana, que eu acho que é a melhor introdução de personagem até agora do mangá, que é a noiva do protagonista. E relendo o mangá agora, eu vejo quanto isso dá personalidade pra história, já que a gente sabe que não vai ter nada daquele clichê de relacionamento ou de tensão amorosa entre um personagem e outro, onde um tem um crush secreto, e por causa disso o vilão acaba sequestrando um deles, e só no final do mangá eles ficam juntos e se casam. Em Shaman King não, a gente tem duas pessoas que estão noivas, e a dinâmica deles é como tal, de uma vida de pré-casado, então eles falam sobre o futuro, falam sobre o que a família espera de cada um, então é algo bem diferente do esperado para esse tipo de obra. E logo em seguida, a gente tem duas historinhas onde mostra como a visão do Yo e o jeito dele é capaz de mudar o mundo e talvez ele seja realmente a pessoa certa para ser o rei xamã. Então primeiro ele tem um conflito com a Tao Jun, que é a irmã do Ren, que inicialmente quer roubar o espírito dele, o Amidamaru, pro Ren, que ele não conseguiu anteriormente, mas ela desiste disso depois que o Yo mostra que os espíritos na verdade podem ser seus amigos e não necessariamente só ferramentas. E a mesma coisa com o Ryo. O Ryo ele acaba sendo possuído por um inimigo antigo do Amidamaru, e no fim do dia o Yo consegue mostrar do porquê ele é relaxado, do porquê ele enxerga a vida dessa forma, e tanto o demônio quanto o próprio Ryo concordam com os pontos do protagonista. E depois disso, os dois acabam se juntando à turminha dos protagonistas. E agora que tudo tá em ordem aparentemente, começa o torneio Shaman, ou Shaman Fight, que vai definir quem será o novo Shaman King. Apesar de todos os pontos que eu trouxe do começo do mangá, eu gostei.
até porque finalmente o torneio vai começar e no fim das contas o mangá é sobre isso, um torneio. Mas eu acho que foi importante ao mesmo tempo pro autor esses primeiros capítulos para desenvolver as personagens, a gente começar a criar essa relação com elas. Eu realmente acho que os 8 primeiros capítulos são bem fraquinhos, mas depois ele começa a se encontrar. E o Yo começa a ser um personagem bem interessante e diferente do protagonista padrão que a gente tá acostumado a ver nesse tipo de obra. O Ryu fica muito legal quando ele se junta com a turma. A Ana é uma personagem incrível, que é um ótimo contraponto moral em relação ao Yo. E o Manta é difícil. Somado tudo isso, o autor começa a criar essa tensão e curiosidade na gente em saber como que o Yo vai se dar nesse torneio, se ele realmente é forte, se ele é fraco, quem ele vai conhecer. Então eu tô bem curioso mesmo pra ler o resto do mangá. Além desses pontos da parte mais técnica, eu acho que o desenho e o traço dele melhora bastante. No começo do mangá, eu acho que ele não entendeu ainda o design de personagem que ele vai tocar pro resto da obra. E o humor melhora bastante também. Eu acho que tem várias tiradinhas, cenas e conversas entre personagens bem engraçadas. Ele realmente manda bem nessa parte de fazer caretas e expressões bem toscas. Então acho que é isso, gente. Vale a pena sim ler Shaman King. Faz um esforço para passar dos primeiros 8 capítulos, que depois melhora bastante. E é claro que eu fico mega hypado para ver o remake, porque provavelmente ele vai corrigir esses pontos de ritmo e vai trazer essa animação incrível que a gente já viu no trailer. Então mal posso esperar para chegar 2021. E é assim que eu encerro o Papo Saque de hoje. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e deixa um like também para fortalecer o projeto. É isso, gente. Muito obrigado e um abraço.